Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Agora, nesse nosso assunto novo, né, a gente vai tratar um pouco sobre a questão do espírito iluminista, na concepção desses três grandes filósofos, né, que desenvolveram suas grandes obras através do tempo e, a partir daí, visando essa democracia que estourou nesse movimento iluminista. Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Então a gente vai abrir, né, a nossa aula com falar um pouco sobre como Montesquieu viu e vivenciou esse grande movimento iluminista e após, né, o desenvolvimento desse movimento surgindo a democracia. Então, o filósofo francês Charles Louis, século 1689 a 1755, conhecido como Barão de Montesquieu, ele defendia que os eventos históricos não aconteceriam por acaso, mas era regido por leis históricas. O que seriam essas leis históricas de acordo com a concepção de Montesquieu? As leis históricas não seriam obrigatórias, nem necessárias e nem reflexíveis, mas regularia os acontecimentos. Porém, ele foi mais além. Ele dizia o seguinte, que elas obedeceriam às particularidades do território aonde fossem aplicadas. Com isso, o Barão de Montesquieu afirmava que a liberdade política não consiste em fazer tudo aquilo que se deseja somente. O respeito às leis garantia que fosse cumprido os direitos dos cidadãos. A partir daí, ele alegava que a liberdade estaria ameaçada se o poder se concentrasse nas mãos de uma pessoa de grupo. Por isso que ele propôs a divisão dos poderes. A partir daí, com a divisão dos poderes, ia ser mais fácil de conduzir, né, o Estado. Com essa divisão de poderes proposta por Montesquieu, ficou assim, conhecida. Poder legislativo, que é responsável pela elaboração das leis, e o poder executivo, responsável de executar essas leis. Já o judiciário ficou responsável de julgar os cidadãos conforme os dispositivos legais criados, que são as leis, de acordo com a sua penalidade, com o seu rompimento, sua pena, ele ia ser julgado com essas leis já criadas, que são dispositivos que, a partir daí, para ter uma ordem, né, na organização do Estado. Então, ele foi conhecido muito por conta dessa divisão dos poderes, né, o Barão de Montesquieu. Saindo desse pensamento, né, do Montesquieu, entramos com esse grande filósofo francês também, né, iluminista, né, o Voltaire, François-Marie Arouet, 1694 a 1778, conhecido como Voltaire. Após as instituições religiosas e o regime absolutista na França, ele defendia a tolerância religiosa e política. O que seria para ele essa tolerância? Seria o seguinte, que seria um remédio contra a intransigência, né, a qual levaria à discórdia e os conflitos, à guerra e às mortes cruéis. Que isso que o Voltaire lutava contra esse tipo de crueldade que existia naquele momento. A partir daí, ele acreditava que o homem civilizado deveria seguir os princípios fundamentais expressos nas seguintes palavras: não faça aos outros o que você não gostaria que fosse feito a você. Ele afirmava também que os estudos históricos deveriam se apoiar nas ações dos homens e não nas relações entre os eventos históricos. A partir daí, ele admitia que o desenvolvimento da razão e da ciência e a humanidade progrediria a história da humanidade, ou seja, a história humana, que seria um processo gradual, né, que daria a libertação desse ser humano e da sua ignorância em direção ao esclarecimento e à felicidade. Só assim esse ser humano poderia estar apto a ter uma visão de mundo, de acordo com François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire. E o último filósofo dessa etapa, né, é Jean-Jacques Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, esse iluminista, né, filósofo suíço, nascido em 1712 e morreu em 1778, ele acreditava que o desenvolvimento ocorrido durante o iluminismo trouxe prejuízo para a sociedade. Por quê? A sociedade ficou corrompida, a natureza humana se tornou escrava de um conjunto de vícios, vaidade, luxo, ambição e outras coisas a mais. Ele argumentava que
um estado de natureza, o homem seria livre, respeitaria seus instintos e não carregava consigo nada supérfluo, estaria nada supérfluo, pois estaria realmente completo essa estadia, né, sobre o processo de desenvolvimento do homem. Com tudo isso, para esse grande filósofo, né, Jean-Jacques Rousseau, por outro lado, em sociedade, o ser humano criaria sentimentos e desejos ruins, tornando assim injusto e mal opressor. Criaria um novo homem na sociedade, um homem realmente que levaria a todo tipo de mazela da sociedade, que é isso que Jean-Jacques Rousseau defendia, né? Ele defendia que esse homem, após ser corrompido pelo desenvolvimento, ia trazer essas mazelas à sociedade. E ele também acreditava que a educação dividia, né, em períodos em que exercia realmente essa razão, ou seja, a acessibilidade, sentimentos, prepararia adequadamente o indivíduo para a vida em sociedade. Só a educação poderia lidar com essa situação. Com a educação, esse homem poderia estar realmente se desenvolvendo, acreditaria que a partir do momento que ele era esclarecido, ele podia defender um ponto de vista e diminuir essa crueldade que trouxe o desenvolvimento. Por isso que o Jean-Jacques Rousseau era contra esse desenvolvimento capitalista sem nenhum tipo de processo realmente adequado para que esse desenvolvimento pudesse ser utilizado. Então, a partir do momento que a tecnologia chegou, a industrialização chegou, mas sem nenhum empoderamento, sem nenhuma forma adequada para que essa pessoa pudesse realmente ser aparado, ele ia trazer esses prejuízos à sociedade. E com a educação, né, ele poderia realmente seguir um ponto de vista intelectual maior e poderia diminuir esses prejuízos trazidos pelo desenvolvimento. E também pelo desenvolvimento, a gente sabe se essa pessoa não tiver um ponto de vista, não tiver uma educação intelectual bem plausível, ele ia ser corrompido. A vaidade, a luxúria e a própria ambição. Então, o homem ia ser realmente devorar a própria espécie por conta disso. A partir daí, ele acreditava que esse desenvolvimento capitalista não fosse realmente organizado de maneira correta, ia levar a esse prejuízo e corromper a sociedade, né? E tornar a natureza humana escrava de um conjunto de vícios. Com isso, eles propôs o seguinte, o contrato social, um pacto de liberdade entre iguais, que é isso que esse iluminista propôs. Como seria esse contrato social? De acordo com Rousseau, a sociedade deveria ser organizada com o objeto de afastar os cidadãos dos vícios, que o prejudicavam a vida civil. Começou a se preocupar-se com as seguintes questões: como conciliar a vida em sociedade com a liberdade individual. Então, ele propôs um pacto. Esse pacto entre todos os cidadãos poderia garantir que cada um fosse livre. O indivíduo abriria mão dos seus direitos naturais em favor de um soberano, que seria esse soberano. Soberano seria a vontade geral. Essa vontade geral não é a vontade particular deste ou daquele indivíduo, mas a vontade de todos que participavam do pacto. A partir daí, todos pactuantes trocaria a frágil liberdade individual para a liberdade civil e promoveria o que? O bem comum. A liberdade civil vivida em sociedade garantia o que? Uma proteção de convívio justo, igualitário entre todos os cidadãos. E a partir daí, de acordo com Rousseau, o pacto realmente era vantajoso para o homem em sociedade, que seria aquele que é estabelecido, né, livremente entre todos os cidadãos, institutos e um governo a qual todos os indivíduos, né, estivessem igualmente subordinados como membros. Então, a partir daí, esse pacto seria que todo o conjunto, né, todo o conjunto, no caso, até o cidadão ia participar das coisas realmente do desenvolvimento da sociedade, esse conjunto ia partir desse pacto, e todos faziam parte do desenvolvimento a partir do momento que eles faziam esse pacto livremente, que é isso que ele quis propor. Então, a partir daí, o pacto, ou seja, o contrato social, que foi um pacto para garantir a liberdade de igualdade perante todos na sociedade, que foi a proposta de Jean-Jacques Rousseau para esse grande pacto social.
Então a gente viu um pouco dos pensamentos desses principais filósofos que fez parte do movimento iluminista, né? Como falei para vocês, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, eles cada um deles tinha um ponto de vista como era a sociedade após, né, o absolutismo, surgindo-se a democracia. Para Montesquieu foi muito importante a questão da soberania sobre as leis, que as leis iam regir a organização do cidadão na esfera social. Já Voltaire já acreditava também que a partir do momento que o homem pudesse realmente tirar de si a sua ignorância e buscar uma educação intelectual e abrir mão, né, de algumas tendências que ia viciar ele ao longo do processo como ser humano, mas, porém, ele estava apto a estar desenvolvendo, né, questões bem pontuais na sociedade. Já Rousseau, ele acreditaria que se o homem não tivesse realmente a educação do lado dele, ele ia estar realmente com uma grande parcela de prejuízo. Então, a educação traria esse homem para uma sociedade mais justa, igualitária, buscando assim o desenvolvimento para todos. Então, esses grandes filósofos, né, contribuíram em massa, né, pelo movimento iluminista, pelos seus grandes pensamentos e deixaram isso na história, que é importante. Então, ficam com Deus, fica com essa grande palavra liberdade. Até a próxima.